importante quando se faz uma Olimpíada ter estrutura para enfrentar a Olimpíada e ao mesmo tempo deixar um legado para o povo. Tem de ter um legado. Talvez esta tenha sido a palavra mais falada por políticos que defenderam a Copa e a Olimpíada no Brasil. Legado. Mas quanto custa este legado? Com a palavra, Dilma Rousseff, presidente afastada, e Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Nós queremos deixar um legado antes, durante e depois dos Jogos, para a nossa população. Porque geralmente as pessoas pensam assim, o legado é só depois. Não, vai deixar um legado antes, durante e depois, né? Legado antes e durante? Vamos nos concentrar, por enquanto, no depois. Um dos legados mais defendidos é o esportivo. A Copa deixou 12 estádios em várias cidades do país. E a Olimpíada vai deixar muitas instalações esportivas no Rio de Janeiro. Você já sabe, porque acompanhou aqui na época, que os estádios dão prejuízos, em boa parte pagos com dinheiro público. Nós vamos calcular agora qual é o preço desse legado da Olimpíada no Rio de Janeiro. Mais precisamente, no Parque Olímpico da Barra. Vou repetir algo que já expliquei aqui. Quando se fala em instalação esportiva, há dois grandes gastos, com a construção e com a operação. A gente já sabe que o Parque Olímpico da Barra custou 5,6 bilhões de reais, dos quais 73% vieram da iniciativa privada, para ser construído. A pergunta é, quanto vai custar para fazer a manutenção desse Parque Olímpico depois da Olimpíada? E naquilo que é equipamento esportivo, equipamento olímpico, né, a gente tem algo inovador, inusitado, que é a possibilidade de você ter a maior parte dos recursos vindo de parcerias privadas. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, dividiu o legado do Parque Olímpico em dois grandes pacotes. No primeiro, entra tudo que vai dar dinheiro depois da Olimpíada. De toda a área do Parque Olímpico, 40% que estão nesse pacote vão ser usados para empreendimentos imobiliários, edifícios comerciais e residenciais que vão estar valorizados pela nova infraestrutura, pelos novos transportes públicos e pela localização. Odebrecht, Andrade Gutierrez e Carvalho Osken, 3 empreiteiras, formaram o consórcio Rio Mais e assinaram um contrato por 15 anos para poder explorar tudo o que há nesse primeiro pacote. Primeiro, a prefeitura cede os terrenos e investe 385 milhões de reais para ajudar nas obras. Depois da Olimpíada, ela coloca mais 150 milhões de reais para ajudar na manutenção de toda essa área. Foi assim que Paes conseguiu atrair iniciativa privada. As empresas vão faturar muito alto com os empreendimentos imobiliários deste primeiro pacote. O Comitê Olímpico Internacional tem o desafio de mostrar que é possível se fazer Jogos Olímpicos, é possível se investir em algo tão importante para uma cidade, tão transformador para uma cidade, sem que isso signifique ter que ficar construindo elefante branco. Esta afirmação do prefeito já é um pouco mais arriscada. No segundo pacote, entra tudo o que não vai dar dinheiro depois da Olimpíada, as instalações esportivas. A prefeitura quer privatizar essas instalações esportivas e abrir uma concorrência por um contrato de 25 anos. O plano de negócios feito pela própria prefeitura prevê um custo médio de 37 milhões de reais por ano para cada um dos próximos 25 anos. Ciente de que o interesse da iniciativa privada por esse segundo pacote é menor, o prefeito promete cobrir a maior parte dos custos, 33 milhões de reais por ano, com dinheiro público. O plano prevê que a futura concessionária vai arrecadar mais de 30 milhões de reais por ano com bilheterias, patrocínios e outras receitas das próprias instalações esportivas, além de todos os 33 milhões de reais em dinheiro público que a prefeitura promete colocar. Aí a experiência da Copa pode nos alertar. Nenhuma das 12 arenas gerou tanto dinheiro quanto se previu antes do evento. A maioria delas está no prejuízo, está no vermelho. Então é bom não supor que as instalações esportivas deixadas pela Olimpíada vão gerar alguma receita. Então aqui a gente introduz um novo conceito de arquitetura, né, que a gente chama de arquitetura nômade. Ou seja, nós temos aqui duas grandes arenas temporárias, esse parque aquático, estádio aquático e a arena de handball ali na frente, também totalmente pronta. Essas duas estruturas já foram construídas, a gente sabendo aquilo que vai ser feito depois. O discurso sustentável do prefeito tem um custo, mais um. Duas instalações esportivas, o estádio aquático, onde ele discursa, e a Arena do Futuro vão ser desmontados depois da Olimpíada. Só que a prefeitura vai ter que pagar também pela desmontagem. O custo para desmontar o estádio aquático é de 107 milhões de reais. Para levar os materiais até outros lugares e construir piscinas olímpicas são mais 39 milhões de reais. A prefeitura paga os dois custos.
Para desmontar a Arena do Futuro, são mais 80 milhões de reais. Para levar esses materiais para outros lugares e construir 2 escolas, são mais 106 milhões de reais. De novo, a prefeitura banca os 2 gastos. Depois, por último, ainda tem a desmontagem de parte do centro principal de imprensa, que vai custar 11 milhões de reais. Adivinha? Com dinheiro da prefeitura. Se você somar todos os itens, ou seja, os 150 milhões de reais para ajudar na manutenção do consórcio Rio Mais, o custo da manutenção de todas as instalações esportivas depois da Olimpíada e também os custos para desmontar e montar as estruturas provisórias, você vai chegar a uma conta de 1,3 bilhão de reais nos próximos 25 anos. Este é o número mais otimista. Se a prefeitura não privatizar as instalações esportivas do Parque Olímpico, essa conta vai ficar mais cara. E se os números calculados pela prefeitura nesse plano de negócios estiverem subestimados, a conta também vai ficar mais cara. O nosso objetivo não são 15 dias de jogos olímpicos, depois os Jogos Paralímpicos e ponto final. Ao contrário, nosso objetivo ao conquistar os Jogos Olímpicos foi deixar um grande legado para a cidade, um grande legado para o Rio de Janeiro. De uma coisa você pode ter certeza: encerrados os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, você não vai pagar por essa conta por muito, muito tempo.